Deixa teus rios passarem em minha vida, né? E curar minhas. Como é bom quando a gente sabe que precisa ser curado. Porque o pior doente é aquele que não sabe, né? Ou não entende, ou não aceita que está doente e precisa de cura. Eu quero que você abra no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. No versículo 1 de Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados ao exílio acerca de Jerusalém. E disseram: o restante que não foi levado para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive eu jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo que faço hoje a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que os tenhais cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai também pecamos. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, fala aqui. Pai, nós te pedimos, abre a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos ouvir e compreender a tua palavra, e que o nosso coração, Pai, venha estar voltado a ti, com desejo de aprender e praticar, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Povo que não tinha sido levado cativo, ou melhor, não estava escravizado, estava em miséria e ruína. Se eu trouxer a partir de hoje, o povo que estava na igreja, que o cativo é aquele que está no mundo, ele nem sabe que está aprisionado pelo pecado. Mas aqui a palavra ela relata e fala para quem era o povo de Deus. Vou colocar no dia de hoje o crente, mas estava em miséria e ruína. E não é difícil encontrarmos na igreja esse tipo de pessoas, vamos colocar assim, ou muitas vezes nós mesmos passando por essa situação de miséria e de ruína. E nesta noite eu quero falar um pouco. Eu amo Neemias, um dos momentos mais difíceis da minha vida, aonde, vamos colocar assim, meu mundo caiu, aonde eu vi que eu não era um super-herói, eu não era um super pastor, aonde eu vi que eu não era perfeito, apesar de eu saber que não era, mas a gente sempre tem aquela ilusão, e aonde eu vi que eu precisava ser tratado e curado. O livro de Neemias, ele foi a minha Bíblia particular. Foi um dos livros que eu li e reli a cada vez que terminava, eu começava de novo. Isso foi cerca de quase um ano lendo Neemias, estudando Neemias.
Então eu amo Neemias porque ele trata da nossa alma. E o título da mensagem de hoje é uma chamada à restauração. Ali em Neemias, ele é chamado para restaurar Jerusalém. Os muros quebrados, as portas queimadas. Eu fiz um estudo logo que eu vim para cá, de Neemias, onde mostra cada uma dessas coisas. Não podia explanar hoje, a gente vai passar a noite aqui. Mas estou com vontade de refazer esse estudo. Eu sei se no grupo de quinta, estou orando a Deus ainda. E nós estudarmos novamente Neemias. E às vezes nós não entendemos como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes, Ele nos chama a restaurar, como um convite para aprender com o nosso passado. E por isso, nós precisamos aprender a caminhar com Deus. Amém? E através de Neemias, quando nós meditamos, Neemias é a reconquista, a reconstrução da nossa alma. Se você ler o livro de Josué, Josué é a conquista da alma, quando o povo de Deus conquista a terra prometida. E quando nós chegamos em Neemias, nós vamos reconquistar, restaurar a nossa alma. No decorrer da nossa caminhada com Deus, muitas vezes a gente vai destruindo algumas coisas. Outras vezes a gente está há anos na igreja, mas nunca mexeu em nada na nossa estrutura. E até canta aquela música do Zaqueu. Quem canta Zaqueu aí? Todo mundo conhece, né? Esses dias eu estava falando sobre isso, Como forte Mexe com a minha, mas não quer se mexer. Deixa ela no cantinho. Deixa aquelas coisas em ruína. Aí vive numa certa situação da vida, em alguma área da vida em miséria. Às vezes a miséria é no casamento, é na área financeira, às vezes a miséria é na saúde, outras vezes vive em ruínas, se desmoronando pelos cantos, não conseguindo prosperar, e a ruína, o muro, ele é proteção. E quando nossos muros de proteção estão derrubados, quebrados, o inimigo entra. E não acontece, às vezes a gente está tudo bem, as coisas estão subindo, tudo certo, e do nada, desmorona. E aí a gente bota a mão na cabeça, porque eu sirvo a Deus, por causa dessas coisas. Mas para nós restaurarmos, nós precisamos ouvir o chamado de Deus, a restauração. Sem voltar para o Senhor, não tem como nós sermos abençoados. Amém? Versículo 2. Sem voltar ao Senhor, não tem como nós sermos abençoados. A grande missão não era voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Não era. E sim voltar para o Senhor e Ele habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você. E Ele quer habitar em ti. Amém? Amém. Mas como vai habitar se estiver em ruínas? Se estiver em miséria? Precisa ser restaurado. E a reconstrução de Jerusalém, então, fala da nossa alma. Pergunta para quem está contigo aí, como vai, Paulo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, que tu te vá bem, como vai a tua alma. E muita gente lê esse versículo, nessa passagem, e acha bonito. Amém? Acha bonito. Mas não entende a profundidade daquilo. E não é difícil de encontrar pessoas com dinheiro felizes. Pessoas com casamento como se fosse tudo para dar certo, infelizes. Porque a alma está doente. A alma está abalada. E quando Paulo diz, que tu vá bem, assim como vai a tua alma, se você estiver curado. Se a tua alma estiver curada, venha o que vier, você enfrenta, de cabeça erguida, não te abala na tua fé, e você prospera em todas as outras coisas. Amém? Por isso nós temos que colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, se realmente queremos ser a sua morada. Neemias, ele fala a Deus,
conversa com Deus porque Ele quer ir lá restaurar Jerusalém. Ele quer que se torne novamente habitável. Ele quer restaurar o templo de Jerusalém, e cultuar a Deus novamente. Então ele começou a orar a Deus para Deus dar direção em tudo. E ele foi seguindo. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver Neemias seguindo passo a passo o que Deus ordenou ele fazer. Para quem não lembra ou não sabe, Neemias ele era copeiro do rei. Copeiro. Ele não era um conselheiro do rei, ele não era um dos que sentava à mesa do rei para discutir os assuntos de política, não, ele era copeiro. O copeiro do rei era aquele que comia, ou bebia antes do rei, provava o que o rei ia comer para ver se não estava envenenado. Então ele era uma profissão de alto risco. A perigosidade era o máximo. Era o máximo. Um erro e estava morto. Então ele era alguém descartável, o rei. Porque quando ele morresse envenenado, o rei não morria, botava outro copeiro. Simplesmente assim. Então, se você for olhar assim, quem era Neemias perante a sociedade, perante o rei? Ninguém. Ele é até pior que os escravos. E ele chega ao rei, o rei vê nele uma tristeza, o rei dá uma carta em branco para ele, fazer tudo o que ele precisava fazer para restaurar. Por quê? Porque ele estava na vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, por menor ou pior que nós pareçamos aos olhos do homem, Deus promove. Deus prepara tudo. Amém? Então o primeiro passo para voltarmos a Deus é voltarmos dentro da sua vontade, ouvir a voz de Deus. Eu vou perguntar, mas não responda. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem procurado alinhar a tua vida com a vontade de Deus? Eu gosto muito de Romanos que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente sabe disso, a gente cansou de ouvir. A gente tem procurado alinhar a nossa vontade com Ele, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos procurado alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir os profetas. Ouça a voz de Deus falando no teu coração. Acho que está ali no quadro. Ouvir de Deus está ali. Ouvir de Deus, quem quer, eu mando no PDF. Como a gente faz o ouvir, para escutar Deus falando. Deus fala através de nós, através da palavra, direto, através da pregação, através de circunstâncias, através de pessoas, através do Espírito Santo, confirmando o nosso coração. Deus fala. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir. Semana eu falava com uma pessoa e eu disse, quando eu leio a palavra, eu tenho que ouvir Deus falar. Quem me acompanha sabe que todo dia de manhã eu coloco uma palavra. É para vocês? Meu bom dia com uma palavra. Aquela palavra eu extraio em um capítulo que eu leio todo dia de manhã. Antes do meu café da manhã, eu me alimento com a palavra. Todo dia de manhã. E dali eu tiro o que Deus está falando. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Seja direto na palavra, seja na pregação. Então quando eu vou num culto, quando eu estou num culto, até mesmo quando eu estou pregando, Deus precisa falar comigo. Quando eu não estou pregando, eu fico ali e eu sempre anoto uma frase, alguma coisa que Deus fala. Deus precisa, eu preciso ouvir Deus falando, através de alguém, através de uma pessoa, de uma pregação, das circunstâncias, para onde está movendo. Eu preciso da confirmação do Espírito Santo. É para isso que eu preciso orar. Neemias orou, buscando direção em Deus, pedindo confirmação no coração dele. E se eu e você queremos ser restaurados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? E não é de vez em quando. É muito pouco. Eu sair de casa, vir para o culto e ver,
eu ouvi o que Deus vai falar comigo hoje. Isso é bom, né? É bom. Eu sempre, quando eu saio, eu quero saber o que Deus vai falar comigo. Eu venho naquela expectativa de que Deus vai falar alguma coisa nova para mim. Mas eu não posso me limitar somente na pregação de alguém. Deus usando alguém para falar. Eu preciso ter intimidade com Deus para ouvir Ele falando direto comigo. Outras vezes Deus fala em sonho. Mas para isso, nós precisamos de intimidade. Buscar a direção de Deus. Voltar para o Senhor e ouvir o seu chamado requer mudança de vida. Não tem como eu querer me voltar ao Senhor. Não tem como eu querer estar perto do Senhor e não mudar de vida. Não acontecer nenhum tipo de mudança na minha vida. Eu usar aquele ditado do mundo, nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso. Às vezes podemos estar cheios de boas intenções, mas distante do propósito de Deus. Sem mudança de vida não tem como agradar a Deus. Sem mudança de vida não tem testemunho. Não tem como. Se eu não mudar, né? Se eu sou aquele cara briguento, reclamão, resmunguento, e vim para Jesus e continuar do mesmo jeito, eu não vim. Eu fiz de conta que vim. Se eu sou aquele cara que não confia, está sendo desanimado, qualquer problema desaba, vem para Jesus e continua do mesmo jeito, quando não vou enfrentar um problema, ninguém vai ver mudança. Se eu sou uma pessoa que mente, né, que engana, e continuar da mesma forma, se eu continuar com os mesmos conceitos que eu tinha antes de vir para Jesus, e não desejar mudar, não me esforçar para mudar, de nada vai adiantar. Na verdade, não houve mudança. Eu estava indo para lá e continuei indo para lá, achando que Jesus está indo comigo. Mas não. Né? A conversão é mudar, né, de direção. É começar de novo, né? Agora da forma correta. Isso é um processo que eu costumo dizer que dura somente até nós partirmos. Né? Ou morremos ou estamos buscar. Até lá a gente vai estar se convertendo. Né? Eu estou nesse processo há praticamente 35 anos. Me convertendo a cada dia. E às vezes eu fico apavorado, porque tem tanta coisa para mudar. Outra vez eu fico apavorado, como que eu não mudei isso antes? Como que eu não entendi que eu precisava mudar nessa parte antes? Requer mudança. Se você quer ter uma caminhada com o Senhor, se você realmente quer ser um templo do Espírito Santo, é preciso mudar. Se deixar ser transformado pelo Senhor. Amém? É preciso. Mas para isso eu preciso entender e reconhecer. Reconhecer que eu preciso. Enquanto você não reconhece, enquanto eu não reconheço, eu vou continuar do mesmo jeito. Lembra de Naamã? Naamã, ele era soldado da guarda, botava aquela capa por cima da lepra, né? Não reconhecia claramente, porque ele era o capitão da guarda. E ali, dentro, tudo podre, fedendo. Até que ele reconhece e tira a capa. Quantos de nós está com uma capa, muitas vezes uma capa de santidade? Eu já usei uma capa de pastor anos atrás. Não é eu? Não tenho pecado, não tenho defeito, eu não tenho nada. Mas quando eu tirava, fedia. Sabe que teve uma época no meu ministério que era tão forte isso que eu não entendia, que eu fui entender depois que a ficha caiu, que as mensagens que eu fazia, que Deus me dava, praticamente 99% das mensagens que eu pregava na igreja, sabe aonde eu fazia essas mensagens? Aonde Deus me dava essas mensagens? Não era quando eu estava lendo a Bíblia. Não era. É quando eu estava tomando banho. Baixo do chuveiro. Eu saía do chuveiro,
me enrolar na toalha, às vezes nem conseguia me colocar a roupa direito para anotar o que Deus tinha falado. Eu fazer as mensagens para pregar na igreja. E eu até testemunhar na igreja. Eu disse, irmãos, essa mensagem eu fiz no chuveiro, né? Achando legal. Deus estava falando comigo. E depois eu fui entender que Deus queria mostrar que eu gostava disso. Ele via como eu estava. Ele via como eu estava. Mas eu não me via. Então, enquanto nós não vemos que estamos precisando, enquanto não entender que eu preciso de cura, que eu estou doente em alguma área, que eu estou fazendo alguma coisa errada em alguma área, e que eu preciso mudar, eu não vou mudar. Não vou. Eu vou continuar levando a vida do mesmo jeito. Somente quando eu entendo, eu me reconheço quem eu sou diante de Deus, é que Deus começa a operar em nós. E nós começamos a andar em direção à vontade dele. Amém. Voltar para o Senhor é ouvir o seu chamado. E isso requer mudança de vida. Para sermos restaurados, nós precisamos aproveitar a oportunidade, pois ela passa. Uma vez que o pastor falou, né, que a oportunidade nem cavalo encilhado, né? Ele era lá de Uruguaiana, né? Então ele tinha esses ditos, né? Que nem cavalo encilhado. Aqui, se fosse pregar aqui, eu ia falar, é que nem uma onda, né? O surfista, né? É que nem uma onda alta que vem e o surfista tem que pegar, né? É que nem um cavalo encilhado, passou uma vez. E muita gente está vendo os cavalos encilhados passar e não está aproveitando. É triste vermos as oportunidades passando e não percebermos que é porque o Senhor, né, nos ama. E é triste não percebermos a oportunidade passar porque o temor do Senhor não está em nosso coração, na nossa vida. É triste. A gente perde as oportunidades que Deus está nos dando, colocando na nossa frente. Porque não estamos ouvindo a voz. Não estamos entendendo o que Ele quer fazer. E tem um tempo em que Deus para de falar. E espera que a gente veja as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Acho que é a pior coisa. Enquanto Deus está falando, você ouve. Enquanto Deus está falando, mesmo que você não está ouvindo, Ele está te dando uma chance. Uma chance de você consertar, de você se arrepender, de você desejar mudar. As consequências vão ser menores. Agora, quando Deus para de falar, espera. Agora espera. Sabe quando a gente quebra a cara? Sabe? Quando você quebra a cara com as suas escolhas? Quando você quebra a cara com as suas decisões equivocadas? Achando que não vai dar nada? Achando que depois é só pedir perdão de novo e tudo bem? Usar o ditado da amizade não dá nada. Aí complica. Quando Deus para de falar para a gente, espera. Sabe como pai, a gente fazia com as crianças quando eram pequenas? Eu já avisei, né? É o jeito que vai cair, né? Já falei. Já tem que deixar ele cair para aprender. Deus faz assim às vezes com as crianças? Faz. Né? Deus faz assim mesmo também, doendo. É que a gente ficava doendo a gente com ele, né? Deus faz assim, olha. Eu falei que muitas vezes o Eloy não muda. O Eloy não entende, não reconhece. O Eloy tem que deixar. Deixar. Aí quando se arrebentar, aí vai ver que estava errado. Assim. É simples. Quando nós estamos iludidos, achamos que somos fortes para viver sem a bênção de Deus e deixamos a oportunidade de passar. E esquecemos que Deus é justo. A gente gosta muito de falar, Deus é amor. Mas Deus é justo. Ele é justiça.
e que um dia a fatura chega. Um dia a fatura chega. E não importa quanto tempo leva. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Mas Ele é justo. Um dia a fatura chega. E pior é quando a fatura chegar, né? E não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Quando nós estiver lá naquela fila, né? Lá em cima já, né? Deus mostrou a nossa fatura. Porque nós não pagamos aqui a conta, né? Não consertamos aqui as coisas. Não honramos, né, a Deus, não cumprimos os seus princípios, os seus propósitos. Isso é forte, amor. É em tudo. É em tudo. Se nós queremos ouvir, né, a vontade de Deus, nós precisamos estar dispostos a cumprir a vontade de Deus. Amém? Não podemos nos deixar pelas facilitações da vida, deixarmos ser levados pelas oportunidades da vida. Não. O que Deus tem? O que Deus tem? O inimigo está sempre oferecendo coisas para nós sairmos da vontade de Deus. Sempre. Todo dia ele oferece. Né? Essa semana aí aconteceu algo que, né, temos que compartilhar com a igreja. Né? E se a gente não estiver atento ao que Deus quer e à vontade de Deus, a gente dá um jeitinho da gente. Chegou uma conta da luz aqui na igreja de janeiro. Correspondia a novembro do ano passado, que ela chega sempre 2 meses atrás, né, mais ou menos. Né? Ela chega no mês que era do outro, para pagar no outro. Agora chegou de setembro, vamos pagar só em novembro. 20 de novembro. Chegou uma conta no nome da pastora que foi daqui que já morreu. Morreu em 2019, né? Não me engano? Já morreu. Quando eu cheguei aqui, a luz estava no nome dela, a gente muito mais estranho, não estava no nome dela. Eu fui lá e troquei, passei para o meu nome e passei para o nome da igreja, agora está no nome da igreja. Mas nesse período de troca, não veio conta. Depois começou a vir normal, eu continuei pagando normal. Aí essa semana veio uma conta no nome dela, no Serasa. No Serasa já estava. A mulher está lá, creio que na glória com Deus, e estava com o nome dela no Serasa. Né? Imagina, eu já ia acusar ela, não, eu estou para o Serasa, vou de volta. É minha. Imagina, irmãos, dá até para. É triste isso, né? E eu fui lá, né, ver o que tinha acontecido. Né? Aí o rapaz lá na Sul, ele falou assim: não, essa conta está no CPF dela. Realmente, disse, tá, mas foi gasto aonde? Foi nesse endereço? Sim, nesse relógio, mas está no CPF dela, não precisa pagar. Eu disse, como assim não precisa pagar? Eu quero a segunda via. Ele assim: não, só se eu quiser pagar, mas não precisa pagar. Ela já morreu. Está no CPF dela, tem nada a ver com o Senhor. Eu disse, não, essa conta é da igreja. Ela era pastora da igreja, né? E a conta estava no nome dela. Essa conta é da igreja, eu quero a segunda via. Ele olhou para mim assim, R$212. E olhou para mim, me deu a conta. Entende? Agora, ela não mesmo. Ela não vai reclamar, ninguém vai saber, porque está. Vamos, em nome espiritual. Se eu quero a restauração, se eu quero as coisas certas, eu preciso fazer as coisas certas. Amém? Eu preciso, porque um dia a conta chega. Imagina lá no céu, bonitinho na fila, achando que vai entrar, e daí, sabe aquela conta lá? Não pagou? Gastou ela. Você aceitou? Entende, amados? Eu preciso mudar. Eu preciso, né, aproveitar as oportunidades de fazer o que é certo. Mesmo que eu vá me prejudicar, entre aspas, né? Isso vai me sair caro às vezes. Mas eu preciso fazer o que é certo. Porque a verdade de Deus, ela é absoluta. Amém? Deus sempre cumpre a sua palavra. E render-se à vontade dele é crer. É confiar e saber que ele vai cumprir. Porque dele é Deus. Ele é Deus. Então,
nós fizemos a nossa parte. Neemias, né? Ele orou, chegou diante do rei, aquela cara meio triste, sim, estava triste porque o povo estava sofrendo, porque a cidade, né, de Deus estava em ruínas. O rei percebe e ele fala. Ele fala para o rei o que está acontecendo. Ele faz a parte dele. E o rei então dá a ele a carta, né, para a madeira, a carta para as pedras, dá uma carta para ele poder passar pelos inimigos. Deus providencia tudo, né, através do rei. O rei aqui é o Senhor. O rei é o Senhor. Ele dá tudo o que nós precisamos através da sua palavra, para que sejamos restaurados, para que sejamos transformados segundo a sua vontade. Ele cumpre a sua parte como nós cumprimos a nossa. Amém, amados? Amém. A gente coloca em pé em nome de Jesus. O Senhor te chama a uma restauração. Feche teus olhos. O Senhor tem promessa na tua vida. Com certeza tem promessa. E é maravilhoso sabermos que Ele tem promessa. Mas as promessas de Deus, elas não se cumprem enquanto nós não nos aproximamos dele. Enquanto nós não somos restaurados, a promessa não se cumpre na nossa